Bem-vindos ao Gimito Podcast. Hoje, temos um convidado especial que entende tudo sobre futebol e análises de jogadores. Adriano, do canal Fala Adriano. Neste episódio, nosso anfitrião Henrique, juntamente com Ivo, André e Gustavo, vai bater um papo descontraído com Adriano, explorando os bastidores das análises de jogadores, curiosidades sobre o mundo do futebol e muito mais. Prepare-se para insights incríveis, histórias marcantes e, claro, aquela paixão pelo esporte que une todos nós. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou aqui com o sócio majoritário desse podcast. Ao meu lado direito, sócio majoritário Ivo. Fala, galera, beleza? Estamos aqui novamente. E estamos recebendo ele, pessoal, todo mundo que gosta muito dele, nosso querido professor André. Dale, pessoal, estamos aí. E o nosso convidado de hoje entende muito do futebol, ele tem um canal no YouTube chamado Fala Adriano. Quem está aqui com a gente, Adriano Rosário, seja muito bem-vindo. Boa noite, Henrique, boa noite, André, o Ivo, e boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando aí, estão nos assistindo e estão nos ouvindo também. Grande prazer estar aqui, batendo um papo com vocês, contar um pouco da minha história, contar um pouco, falar bastante de futebol. Acho que isso é uma coisa que eu gosto de falar bastante, né? Acho que todo mundo gosta, qual brasileiro aí, boa parte gosta de falar de futebol, então vamos nessa aí, obrigado pelo carinho, pelo convite, tamo junto. Muito legal você estar aqui hoje com a gente. Eu vou começar falando um pouco da sua carreira, né? Eu queria saber como é que surgiu a ideia do canal Fala Adriano, conta pra gente. Henrique, assim, o Fala Adriano, ele, na verdade, pra falar do Fala Adriano tem que voltar bastante pra lá no meu primeiro podcast, que foi o Papo Aberto. Era uma ideia de fazer um podcast de entrevista muito parecido com o que você faz aqui, de escutar um pouco as pessoas, entender um pouco a história delas, entender um pouco como cada pessoa vive o seu dia a dia, seja ela famosa, seja ela enfim, independente da pessoa, sempre tivesse essa vontade de conhecer histórias, de contar histórias das pessoas, né? Então, surgiu lá em 2018 com o Papo Aberto, que ainda era só em formato de áudio, né? Era um formato que a gente não tinha vídeo, era somente áudio, não tinha muita questão até da gravação, de edição. Era mais ligava o gravador e saia falando. Aí com o tempo a gente foi aprendendo um pouco a edição, foi desenvolvendo um pouco mais algumas coisas até em nós mesmos, né. Então a ideia do Fala Adriano surge lá no Papo Aberto, e ele durou mais ou menos, creio eu que uns 2 anos. Depois da pandemia a gente ainda continuou muito forte na pandemia, contamos histórias de pessoas que tiveram Covid e quase morreram da Covid naquele pico mais alto. Talvez foi o ponto mais alto inclusive do Papo Aberto. Só que eu fui começando a deixar o Papo Aberto de lado, a partir do momento que outras pessoas começaram a criar um Papo Aberto também com o mesmo nome, um podcast com o mesmo nome. Isso foi uma dor muito grande, porque a gente vinha se você que faz podcast de áudio sabe muito bem a dificuldade que você tem de você ganhar downloads, que a gente fala de downloads, você ganhar ouvintes, né? E você vê uma outra pessoa fazendo com o mesmo canal que o seu, isso é bem chato, é bem ruim. Ainda sobrevivi bastante tempo, até que eu abri uma enquete no meu antigo Instagram, que era o Instagram do Papo Aberto, para mudar de nome, né? Para mudar a identidade. Selecionei alguns nomes, até que surgiu o Fala Adriano, que ainda aí continuou também no mesmo formato. E muitas pessoas falavam assim: meu, vai pro YouTube, vai lá no YouTube, leva essas pessoas que você faz aqui para o YouTube. Acho que a gente tem um formato talvez melhor, com mais qualidade. E ainda não falava de futebol, sempre, mesmo sabendo que sempre foi meu maior sonho de falar de futebol, a maior vontade é ser jornalista esportivo e não falava de futebol. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que aquilo que eu estava fazendo não estava me agradando muito. Eu sou a pessoa que, se não me agrada, já troco. Eu sou muito assim. Se não tá de acordo com o que eu tô pensando, não tá entregando a audiência que eu quero, eu troco. É simples assim. E aí eu falei: por que não falar de futebol, né? Por que a gente não agrega o futebol? Por que já que a gente conhece tanto do Riscado, porque a gente conhece bastante, não só do nosso clube de coração, a gente conhece vários clubes daí do mundo, não só do Brasil, mas do mundo afora, assistindo vários campeonatos, vários jogos, enfim. E aí eu comecei a fazer algo que eu planejava, que era, por exemplo, quando chegava um jogador diferente que eu não conhecia, onde que eu ia? Eu ia pro YouTube buscar os lances do jogador, mas aquilo era muito cru, porque você só vê os caras chutando a bola, você não sabe o que o cara faz, enfim. E muitas das vezes eu conhecia aquele jogador e poderia, de repente, para levar para as pessoas, como aquele jogador de fato joga, como que ele atua dentro do campo, através do mapa de calor,
a posição detalhada, por que que não levar desse isso, ou seja, você detalhar realmente aquilo para o torcedor, né. E é claro que eu imaginava que a gente tá falando com paixão, né, a gente tá falando com o torcedor é muito passional, a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente fala de um certo clube. Eu particularmente não falo mais que time eu torço, eu torço hoje, justamente embora eu não ligue tanto mais para isso, mas eu acho que quando você começa a fazer algo, para vários clubes, não é particularmente eu entendo hoje jornalista que não fala o clube que torce, justamente para que não vire clubismo, o torcedor não entenda como clubismo. Então, a partir daí, a gente começou a fazer uma análise aqui, uma análise ali, poucas visualizações, uma análise ali, outra pouquíssima, aí foi subindo, foi subindo, foi subindo. Aí quando a gente vê, a gente atingiu o primeiro objetivo, que sempre foi atingir os 1.000 inscritos, aí atingimos o segundo objetivo, que era, participar do programa de monetização do YouTube, que é muito mais difícil, que é bater as suas 4.000 horas, e cada objetivo foi subindo, e hoje o Fala Adriano Esporte Clube é uma referência no YouTube, quando a gente procura, você quer saber como joga um determinado jogador do seu time de coração, primeira coisa que você busca, você vai lá e o YouTube automaticamente já referencia o meu canal para as pessoas, então a gente hoje são mais de 1,5 milhão de visualização, quase chegando muito próximo aí dos 15.000 inscritos, ou seja, isso tudo e eu tô te falando do futebol em mais ou menos 1 ano e meio, tá. Esse boom que deu o Fala Adriano foi muito curto, então a partir desse momento a gente percebeu que esse era o nicho que eu tinha que atuar, esse era o movimento que eu tinha que fazer e hoje eu percebo que outros canais vêm fazendo, mas ainda, graças a Deus, o meu canal ainda ele é bem referenciado, o YouTube vem entregando pra da maneira que eu espero e tá dando certo. E assim a gente tá fazendo um movimento bacana aqui no YouTube. Poxa, que legal, muito bacana isso, toda essa trajetória e realmente eu concordo com você, a gente sabe as políticas do YouTube realmente é muito difícil, né, eu tive também canal no YouTube, hoje eu também tenho do Gilito, né, e a gente sabe que é muito difícil, o YouTube ele para você chegar na plataforma do YouTube, assim, é complicado, tem que ter muito trabalho, muita dedicação. Parabéns aí, né, por tudo que você conquistou, acho que é muito legal e realmente seu canal é uma referência. É muito interessante, eu estava assistindo vários vídeos ali, né, você comenta essa questão do mapa do calor, é muito interessante. E a gente está recebendo uma outra pessoa aqui que entrou na call também, Gustavo, seja bem-vindo, Gustavo, tudo bem? Tá, tudo bom? Boa noite. Desculpa o atraso aí. Tranquilo, capaz, seja bem-vindo. Bom, gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta pro Adriano? Qual a maior dificuldade que ele encontrou ao começar esse projeto aí, Adriano? Olha, Gustavo, boa noite. Assim, a maior dificuldade que a gente encontra cara, é você colocar um teu vídeo no começo e você perceber que ele não tá entregando, sabe? Você perceber que aquele movimento que você faz, ele não tá sendo entregue, né? Por mais que toda pesquisa que você isso tô falando muito do começo, tá? Uhum. Você faz porque não é só você existe depois eu posso falar até um pouco pra vocês como que funciona para você chegar aonde o vídeo no YouTube, não é só você chegar, vou sentar não, não é bem assim que funciona não. Mas a maior dificuldade é você observar aquilo, você fala: "Cara, poxa, toda a pesquisa que eu fiz, toda a análise do jogador que eu fiz, todo aquele processo que é um processo um pouco maçante de você fazer, de você perder algumas horas, de você fazer aquela edição, de você parar para assistir, e você vê aquele o seu vídeo não tá entregando como você queria, acho que é o movimento é a parte mais frustrante disso, mas eu entendo também que outras pessoas fazem, talvez até dependendo do assunto, às vezes de uma maneira diferente, né, não vou dizer melhor, mas eu sempre uso a palavra diferente, talvez até pra pessoa, de repente, o que eu falei a pessoa não entendeu e vai para o outro, isso faz parte do negócio, tudo certo. Mas acho que a parte mais complicada acho que e que é normal, mas é você olhar e você falar: "Poxa", toda a pesquisa que você fez, você fala: o YouTube não entregou". Hoje eu não passo mais por isso, eu tenho uma boa entrega dos vídeos que eu tenho. Claro que, eu percebi que eu preciso de pressa, porque o jornalismo esportivo ele é muito rápido, ele é dinâmico, se você não lança, você perde o time, e se você perde o time, você cai no que eu falei agora, que é a questão da frustração de você: "Poxa, toda a pesquisa que eu fiz não deu certo, não foi". Mas aí você dependendo do você tem que ser um pouquinho mais rápido, ágil, para que você chegue primeiro, né, ou entre os primeiros para que as pessoas que acabam de receber aquela informação, aquele rumor, né, começa tudo pelo rumor: "Ó, fulano ali vai jogar no Corinthians".
Então, cara, deixa eu já pesquisar quem é esse cara, deixa eu já, saber tudo dele, deixar meio que tudo pronto para que quando, avançar a negociação, que aí começa aí o processo de você criar aquilo, você já tá mais ou menos meio que pronto. Então você já ganha bastante, quilometragem nesse sentido aí. Mas acho que acho que a maior frustração é você fazer o trampo e você ver que não entregou. Mas é que eu repito, hoje eu não passo tanto por isso, mas a gente já passou bastante, cara, e é bem ruim você fazer um trampo e você ver que não entregou como você imaginava, e aí você tem que ter resiliência, cara, tem que ser forte, de você falar: "Cara, é normal, bora, próximo, entendeu? Não deu esse? Bora pro próximo". E assim você vai seguindo e você acaba esquecendo do outro. Então você tem que sempre focar no que você no que é de melhor, no que você pode fazer, que é melhorar o que você fez, é basicamente isso. Com certeza, e essa questão da frustração, realmente, eu também compartilho disso, às vezes a gente tem isso, né, claro que a gente tá começando também, né, eu foco mais no Spotify ainda, mas, é interessante, às vezes, a gente traz um convidado, porque a gente abre muita oportunidade justamente também para pessoas, por exemplo, 2 episódios atrás, a gente estava entrevistando o Fernando Martelinho de Ouro, ele tem um Instagram que ele posta ali os vídeos arrumando os carros, mas ele, por exemplo, ele ganhou aqui um espaço aqui no Gimito, teve a oportunidade até de contar um pouco a história do Martelinho de Ouro, tivemos uma conversa ótima, e a gente abre muita oportunidade, né. E claro que a gente quer que a história, por exemplo, do Fernando, como de muitos outros convidados, seja contada para o maior número de pessoas, né. Acho que esse é o grande objetivo, né, a gente faz a edição justamente para o pessoal ver, para o pessoal curtir, comentar, e acho que isso é muito legal. O podcast, no meu caso, ele abriu também uma oportunidade de conhecer muitas pessoas, né, até o Gustavo, conheci o Gustavo aqui no projeto e tudo mais, então abriu uma oportunidade, o professor André, para conhecer novas pessoas, a network ela se expandiu. Eu queria saber, antes da gente seguir mesmo falando sobre o futebol, sobre isso. Esse projeto que você está fazendo também expandiu para que você também conhecesse pessoas do jornalismo esportivo, jogadores, locutores também. Como é que foi isso para você? Aí do Fala Adriano, né, a partir do Fala Adriano você começa a receber convites, você começa a receber propostas, você começa a ser visto, e aí desse meio, né, eu recebi um convite, hoje eu sou comentarista lá de um canal no YouTube, que aí já é um canal grande, já é um canal bastante renomado, que é o Bate Fundo Esportivo, tem mais de 700.000 inscritos, 720 eu acredito agora, se não me falha a memória. Ontem mesmo estávamos na Vila Belmiro, ontem com o Santos e São Paulo, batemos quase 1 milhão de visualização, é uma coisa absurda, 33.000 pessoas aí simultaneamente assistindo a gente, é algo que você fala: "Caraca, até ontem eu fazia o vídeo para 5, 6 pessoas, agora eu tô fazendo pra 33.000 simultâneo, é coisa de louco". Então aí você acaba recebendo esse convite, ou seja, seu leque, né, ele vai aumentando, a sua experiência vai aumentando, você vai conhecendo pessoas, aí você vai criando seu networking, cara, você vai conhecendo jornalistas de canais são setoristas de clubes, que aí você meio que adianta. Por exemplo, no meu caso, eu ligo para um cara que faz o Corinthians, eu falo: "Cara, aquela negociação é assim mesmo?" Eu ligo para um cara que tá no São Paulo: "Cara, e aí, vai andar? O que que você acha? Me fala aí." Ou seja, você já vai tendo você vai ter essas informações um pouquinho privilegiadas, sabe. Então, através do Fala Adriano, ele vai te dando opções. Hoje eu conheço vários narradores, vários comentaristas que a gente, cara, esses dias eu trombei, que é do cara que eu gosto muito, que é o Ulisses Costa, cara, na Neoquímica Arena, deu intervalo do jogo, eu trombei ele no meio do caminho, cara super gente boa, super de dar, sabe, se parou, trocou uma ideia com a gente. Então você vai percebendo que são caras normais, mas que você fala: "Puxa, será que um dia eu vou chegar próximo desse cara?" Vai, você vai chegar próximo, você vai em coletiva do treinador, vai em coletiva, ou então passa na zona mista, um jogador ou outro que vai parar, porque já te conhece, já te viu. Então isso isso tudo através do que o Fala Adriano entrega. Então, através dele, recebo vários convites para participar de vários projetos. Muitos eu não consigo, porque por falta da minha agenda, que também às vezes é um pouco ruim. A gente até conversou sobre isso, eu falei: "Olha, eu consigo, vamos ver como é que vai ser a minha agenda", graças a Deus que casou certinho. O clássico foi ontem, porque se fosse hoje provavelmente eu não conseguiria. Mas através do Fala Adriano vai abrindo um leque de opções e você vai conhecendo muitas e muitas pessoas, cara. Muitas e muitas pessoas que te vão trazendo informações e também, principalmente, cara, vai agregar muito, porque às vezes a pessoa dá um toque pra você, eh, fala de uma coisa que você poderia melhorar, se cita um ponto ali,
ou então me indica para outra pessoa, e assim você vai chegando, né? Você vai criando um network, que esquece que é mais importante a gente ter. Então, a partir do Fala Adriano, leques foram abertos, portas foram abertas, e a gente tá indo, cara. Quem me indicou, por exemplo, você foi o Jonathan do Teólogo de Quinta. Ele já indicou vários convidados maravilhosos aqui, né? Tive a oportunidade de conhecer ele, compartilhamos a mesma paixão por podcast, então é muito bacana estar conhecendo pessoas novas e tudo mais. Gostei muito do seu canal. Antes, gente, de a gente seguir falando sobre futebol mesmo, alguém gostaria de fazer alguma pergunta também sobre a questão? Pode falar, Ivo, pode ir lá. Vou até aproveitar duas. Primeiro, parabenizar, Adriano, pela sua resiliência, toda a sua história e perseverança nos seus projetos. E eu gostaria de saber aonde você coleta as informações dos determinados atletas aqui. Porque, assim, por exemplo, se for pegar dos caras da Europa lá, assim, é bem, bem tranquilo. Mas aí no Brasil, sinceramente, eu não sei como. E segundo, quem são suas maiores referências no jornalismo esportivo? Seja Brasil, exterior. Cara, assim, ó, e entro num trabalho que eu falei pra você, um trabalho bem de formiguinha. A primeira que a gente começa pelos rumores, né, através do nosso colega de imprensa, que começam a falar, soltar informação. A partir disso começa a nossa parte de pesquisa, e a gente utiliza algumas plataformas, uma que todo mundo já conhece, que essa eu utilizo mais para a questão de números, que é o SofaScore, acho que todo mundo, quem não conhece, vai conhecer, é só você baixar, super super simples você ter. E aí eu começo a usar outras plataformas que já são mais pagas, que é o caso do iScout, que é o caso do Sports Base, que me dá a informação mais detalhada daquele jogador. A gente tem um mapa de movimentação, por exemplo, extraído pelo próprio SofaScore, mas quando a gente entra nesse iScout, que é uma plataforma paga, que é uma plataforma exclusiva para analista de desempenho realmente, para clubes ou para analistas independentes, como é o meu caso, você tem muito mais leques de informação. Você, cara, no iScout, por exemplo, você clicar lá, tem um monte de bandeira do mundo todo, você clicar bandeira de Andorra, você vai ver o campeonato local, com jogadores locais, você clica em cima, você vê a idade do jogador, peso, mapa de movimentação detalhado, se aquele jogador, quantas finalizações certas ele deu, quantas assistências ele proporcionou na partida, quantas chances claras ele criou, e tudo você vai ter na numeração, você tá tendo aquela informação, e você vai colocando para dentro da sua análise, né. Então, por exemplo, vai vir um jogador, eu mesmo agora tenho um jogador francês que eu vou fazer do esporte, eu era para ter gravado esse vídeo hoje, mas devido ao cansaço, cheguei em casa ontem, era 4 horas da manhã, devido voltando de Santos, cheguei muito tarde, não consegui fazer. Então, a partir dessas plataformas, a gente vai colhendo essas informações, e nessas plataformas, elas já me dão, muitas das vezes, os vídeos meio que cortados já, sabe? Por exemplo, eu quero, no caso do Bakayoko, que é um jogador francês que vai vir para o esporte, ele é um volante, que a gente chama de box, volante de área a área, né? É um volante que sabe marcar, sabe pisar no campo do adversário, então ele vai me dar as informações, então lá eu pego, pô, se ele é um volante box to box, ou seja, área a área, eu consigo saber passes progressivos, consigo saber se ele é bom na bola longa, consigo saber quantas assistências ele proporcionou ou quantos gols ele fez. Se ele é um cara que, por ser um volante, quantos duelos aéreos ele ganha, duelos pelo chão ele ganhou. Então, tudo isso vai te dando as informações. Você assiste com calma, ou se você, de repente, muitas das vezes não tem o que você quer, aí você tem que assistir o jogo do cara inteiro. Aí, cara, você pode assistir pelo Futebolia, você pode assistir pelo Footstats, você pode assistir pelo. Cara, aí tem um monte de opções, que aí você tem que assistir o jogo inteiro. Inteiro, na íntegra, olhar, e você eh, começa a gravar onde tá o jogador ali, se é um volante, pô, se é um volante, o cara tá no meio, então você observa só a movimentação do cara no meio, como é que é a movimentação dele sem bola, aí você vai anotando, cara, anota, caderno, se você quiser bloco de notas, é um trabalho mais ou menos assim que a gente faz para um vídeo de 8 minutos. Você tem colheu todas as informações, primeiro, números, através das plataformas que eu citei, depois vídeos, você vai atrás dos vídeos desse jogador. Depois você tem todas as informações, você começa a preparar as artes, você pega o mapa de movimentação, aí você pega a posição detalhada, coloca tudo na arte, e aí você começa a fazer o recorte dos vídeos, através de cada item que o jogador pode entregar. Se é um atacante, ele é um atacante de beirada, atacante, ou se é um centroavante, aí você vai pegando finalização, assistência, e separa. E você coloca no vídeo, coloca no OBS, que é um programa que a gente utiliza,
E você vai soltando e você vai falando. Lógico, tem um roteiro que eu sigo também, não é só sair falando. E depois o vídeo fica pronto, cara. 8 minutinhos é o meu limite, no máximo 10. E aí o vídeo fica pronto, depois você edita e joga. Então você percebeu o movimento que a gente tem da pesquisa, dessas plataformas. Se você não gostou, você vai assistir o jogo do jogador quase que inteiro, para você entender um pouco mais. E aí você monta seu conteúdo e coloca lá no YouTube. Por isso que eu falo, até voltando lá na primeira questão, nas primeiras questões, a questão da frustração, justamente por isso. Olha o trampo que tem, né? Mas aí você fala: "Bom, mas quanto tempo você faz isso?" Cara, no máximo 2 dias. É o limite. Não posso passar disso. Porque a notícia ela voa, ela vai muito rápida, e a gente tem que ser muito rápido nessas informações. E ainda eu trabalho, tá? Então, eu tenho ainda eu trabalho durante o dia ainda, eu ainda não consigo, sobreviver pelo jornalismo esportivo, ainda não me paga o que eu tenho. Sou pai de família, 2 filhos, minha esposa. Não dá pra viver disso, mas uma hora vai viver. O que o YouTube me paga, eu não consigo viver disso, mas tô perto de acontecer. Então por isso que eu falo, a gente tem que ter muita resiliência, muita força, e estudar cursos, você faz cursos direto pra isso, então você vai pegando essas informações e você vai colocando, na hora na prática vai dando tudo certo, cara. Quando você menos vê, já tá tudo funcionando, aí depois que tá tudo bonitinho, cara, tá lá perfeito, aí tá tudo certo. Ah, bacana. O Ivo foi até o Ivo que me indicou uma vez SofaScore, né, Ivo? É. Isso, eu só uso o SofaScore, eu uso faz, nossa, acho que uns 8, 10 anos, não sei, mais ou menos, O score ele é bom, ele é bom. Ele é bem preciso, mas ele não é tão preciso como os outros que eu citei, para caso do iScout, como é o caso do Sports Base, que são ferramentas que são mais completas para analista, que são exclusivas para isso, né, que os clubes usam, e aí que você vai trazendo para você, mas o ruim é que é pago, mas você tem que pagar, né, meu, você tem que rir para fazer os outros rir, não adianta, você tem que desenrolar aí. É isso aí. Tá certo. Professor André, queria fazer alguma pergunta? Não, por enquanto eu tô tranquilo aí de perguntas, mas eu tô bem admirado ali com o trabalho de formiguinha, de coletar as informações da quantidade e da velocidade, o dinamismo que é necessário para fazer tudo isso. Porque é muito rápido, é muita informação e, a gente percebe também aí o quanto a tecnologia está contribuindo bastante para isso, para ter essa questão de você poder acessar o mundo inteiro, né. Agora já o jornalismo esportivo do brasileiro não é só do Brasil, né, tem que estar atento ali com o exterior também, por causa tanto o jogador brasileiro que vai para o exterior, quanto o jogador que está chegando, e tem que estar atento com todos esses vários detalhes que para o pessoal que só observa de fora, ou só vê ali aqueles 5 minutos de um bloco do jornal, ou então pegar ali só umas matérias rápidas de vez em quando no Globo Esporte, é algo que fica muito no bastidor, que a gente não tem noção da quantidade de informação que envolve, o quão precisa ela deve ser, para conseguir gerar ali uma boa matéria, para não queimar nem o jogador e muito menos também o repórter que está cobrindo tudo isso. Que ali tem toda a questão que, se tiver uma informaçãozinha errada ali, a culpa vai acabar caindo naquele que gerou a informação, né. Então todo esse cuidado com o Adriano Trier é algo inacreditável, muito bom, muito interessante saber de tudo isso. E assim, só pra não vou me estender na resposta, mas assim, ontem, quando a gente faz um jogo in loco, né, ou até mesmo off-tube, né, o off-tube que a gente fala é da sua casa, assim, você tá remoto igual a gente tá aqui, a gente chama de off-tube, né. Cara, você tem que ter, eu particularmente sou muito detalhista com informação. Eu já chego no estádio, eu já chego ou em casa, eu já tenho tudo pronto, tudo analisado, equipe por equipe, destaque individual de cada jogador, ou os jogadores que podem desenvolver naquela partida, porque eu preciso estar municiado de informação. E o torcedor, como eu falei, o torcedor é muito passional. Por isso que você não consegue, mais colocar a tua paixão pra fora. Eu admiro muito, aí é uma admiração muito grande de quem consegue fazer mídia clubista. Mídia clubista é aquele jornalista que faz o seu time de coração, só. Ele não escuta outro, só vai o seu. E assim, eu admiro demais, porque você só colhe só aquela informação do seu time, você não olha pra fora, e aí você tem que saber falar com o torcedor, porque é complicado. No meu caso, eu falo de todos, então pra mim o meu trabalho ele é mais complicado ainda, porque eu preciso, de ter muita informação pra levar para o torcedor, preciso muita informação pra levar pra quem gosta de futebol. É o que as pessoas elas querem, não quer que você leva
o básico, porque você ser comentarista esportivo já é fácil, cara, mas você ser um comentário esportivo embasado nos que tá acontecendo dentro do campo, você olhar, enxergar aquilo, é mais complicado, entendeu? É muito mais complicado. Então hoje eu procuro chego no estádio com todas as minhas informações, minha formação pronta, detalhe de jogador, como aquele jogador pode atuar, ou quais são o que o time pode, de repente, entregar para o outro, as falhas defensivas que um time pode aproveitar. Então a gente tem que chegar preparado, porque quando por exemplo, o narrador perguntar para você algo, você já está preparado. Você não é pego de surpresa. Aí, e agora, entendeu? Então essas plataformas que a gente citou agora, e você falou muito bem da tecnologia, ajuda muito, porque antigamente não tinha isso aí, cara. Se a gente for olhar para 10 anos atrás, pô, você é louco, a gente tá falando de olheiros, tá? Há 10, 15 anos a gente tá falando de olheiros, os caras tinham que ir pro estádio mesmo, um jogo, assistir. O cara sai lá da Inglaterra pra vir aqui no Brasil pra ver um jogo. Hoje o cara ele pode pegar os melhores momentos do jogador e em alguma plataforma e assistir da casa dele, fazer um relatório dele bonitinho, e ele consegue entregar e o jogador chega perfeitamente no time justamente por isso. Então, as equipes estão investindo bastante na análise de desempenho, que ainda, o analista de desempenho, ele trabalha muito, porque quase você não tem folga. Se falar para vocês o processo de uma análise de desempenho nos clubes é muito difícil. O cara no seu jogo é domingo, o cara tem que estar no sábado tem que trabalhar, no domingo tem que ir para o jogo, na segunda-feira tem que colher as informações do jogo de domingo para entregar para o treinador, para ele colocar no para os jogadores as falhas do time, ou o que deu certo, o que deu errado. Na quarta-feira já tem jogo de novo, ele tem que ir de novo para o jogo. Da quinta-feira, você percebe, é um movimento muito complicado. E aí, o professor falou muito bem, a questão da tecnologia ajuda muito, porque antigamente, cara, você tinha que assistir na raça e se jogar. Hoje você tem várias plataformas que te ajudam com isso, então você já consegue fazer com mais tranquilidade e trabalhar com tranquilidade. Eu particularmente, eu sou muito precavido com isso. Eu já levo tudo, já procuro estar sempre bem, tentando levar para o torcedor a melhor informação, que acho que é o que ele, é o que importa, né? O cara quer saber realmente o que está acontecendo, sem clubismo. Por isso que eu admiro o cara que é clubista, porque o cara, se falar do time dele, o cara acaba, ele tem que tomar um cuidado para não errar, porque se ele errar, tá ferrado. Por isso que eu prefiro fazer para falar para todos os clubes, que pelo menos a gente não corre esse risco aí, mas é bacana, eu gosto, cara. Sobre os técnicos de futebol, tem muitos técnicos aí que houve rumores também, tem grandes equipes de futebol brasileiro que atualmente estão sem técnicos, né? Botafogo, Cruzeiro, e estão pegando muitas informações assim de técnicos de fora. Por exemplo, o Cruzeiro quer contratar o Leonardo Jardim, que estava em Portugal, se eu não me engano. Como é que é assim para você, para colher essas informações aí sobre o técnico de futebol? Descobrir um estilo de jogo, como é que chega essa notícia? Isso é mais difícil do que você conseguir informações do técnico do que jogador de futebol. É porque do técnico ele acaba sendo do treinador não é tão difícil, porque você já veio pra acho que você tem que assistir o jogo do cara inteiro, você não tem muito o que a única coisa que você vai precisar fazer diferente é você pegar que eu gosto de que aí é gosto, né. De repente, vou supor, o Gustavo vai fazer vai fazer uma análise do treinador e só quer falar do técnico. Eu não, prefiro pegar a carreira do cara, aí já é uma outra parada. Então, eu vou pesquisar a carreira do cara, bonitinho, quando ele passou, ok. A partir disso, o técnico, você vai precisar assistir pelo menos, cara, assistir. Você tem que assistir o jogo do cara inteiro, pelo menos 5 jogos do cara, 10 jogos, pra você ter certeza. Porque sistema de jogo é uma coisa, às vezes o cara tá jogando fora de casa, ele joga o time todo recuado, aí você vai falar vai falar pro torcedor do Botafogo, do Cruzeiro, que o técnico joga recuado? Não, pera, você tem que ver. Às vezes ele jogou daquela maneira porque precisava do resultado, por isso que é importante você assistir um jogo, 2 jogos, 3 jogos, aí anotar. Ó, nesse jogo ele usou esse sistema de jogo. Aí no outro jogo ele usou esse sistema de jogo. Aqui ele marca alto. Aqui ele recua. E do treinador é você assistir, não tem o que fazer, cara. Você tem que assistir inteiro, diferente de jogador. Jogador de futebol, o atleta, ele já tá naquela posição, ele joga ali, já sabe, tem uma ideia, né? Mas o treinador de futebol, você tem que assistir o jogo inteiro, não tem o que você fazer. Pra você entender o sistema do jogo do cara, é só você assistindo, né? E por isso que do treinador, em tese, acaba sendo mais fácil. E aí, do treinador também, a não ser que o clube da noite pro dia anuncie o jogador, que aí o treinador, perdão, aí você não tem muito o que fazer, você tem que esperar o cara assumir mesmo, você vai fazer o vídeo do que você já tá pronto ali, o cara já tá lá, você tem que preparar. Mas como é de rumor,
Pô, o cara tá chegando do Portugal. Quem é esse cara? Vou lá, por exemplo, vou no Futebolia, pesquiso o nome do cara, ele vai me dar todos os jogos que ele fez. Eu pego lá os últimos 10 jogos e vou assistir. Faço download e tô assistindo, cara. Assisto. Aí quando a bola tá no pé do adversário, acelera um pouco pra entender primeiro sem bola, como que é, depois com bola, bola aérea, se faz ou não faz. Então, do treinador não tem o que fazer, você precisa assistir. Assistindo que você entende mais do treinador, você consegue pegar as informações de números, basicamente, você pode pegar até no SofaScore, que já tá lá público pra você. Mas sistema de jogo, assistir, não tem o que fazer. Aí você tem que parar e assistir com calma, paciência, anotando e você vai embora. Por exemplo, depois eu posso me estender mais um pouco só pra falar do Grêmio aqui, que é time do Sul, né? O Gustavo Quinteiro estava fechando com o Santos, tá? Tudo alinhado pra fechar com o Santos, já estava praticamente tudo certo. E falei, bom, como aqui o Campeonato Argentino a gente tem fácil acesso, vamos assistir o jogo do Vélez aqui. Assisti 6 jogos do Vélez, 6 jogos do Vélez e preparei o material e tá lá no YouTube lá, batendo mais de 25 mil visualizações, por exemplo. Só que o Quinteiros não foi pro Santos, ele acabou vindo pro Grêmio. O que que aconteceu? A torcida gremista foi toda pro meu canal, assistiu esse vídeo inteiro, e aí foi passando, e o mais interessante, sabe qual foi? O meu vídeo tá em diversas plataformas pro clubista, sabe? Vários canais gremistas estão com o meu vídeo lá. No começo eu fiquei assim, poxa, custava um ou outro que falou que deu crédito, de onde extraiu aquele vídeo, mas pra você perceber isso, muitos das vezes, ele também pega o seu material e também informa pro torcedor final, né? Como esse vídeo eu fiz provável técnico do Santos, eles tiraram alguns trechos que eu falava do Santos e colocou só o que precisava, que é o sistema de jogo, como que ele ataca, como que ele se defende, aquela coisa toda. Então é interessante isso, que o torcedor ele busca as informações, e quando ele vê que tá fechando com outro, você coloca lá provável reforço de tal time, e fecha com o seu time do coração, cara, ele vai lá e você assiste, depois ainda coloca no comentário, ô, valeu aí, você fez o vídeo pro Santos, mas ele veio pro Grêmio, então, é só pra dar esse relato. Mas é basicamente, irmão, tem que assistir, não tem o que fazer. Assiste, analisa, anota e edita e faz o que você quiser lá e taca no ar, entendeu? Basicamente isso. Certo. Tá certo. Então vamos começar falando de futebol aqui. Queria saber o que vocês querem falar primeiramente, gente. Vamos falar de Paranaense, vamos falar de seleção brasileira, Neymar. O que vocês gostariam de falar aí? Olha, sinceramente, acho que o assunto do momento seria o Neymar, né? Vamos falar de Neymar, eu também acho. Então, eu assisti um pedaço da apresentação dele, né? Foi bem bacana, bem interessante. E, bom, o torcedor santista tá feliz, muito feliz. E eu lembro, 10, 12 anos atrás, ver o Neymar jogar, eu quero tchau, as dancinhas, todo o movimento que foi feito. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu, tchá, 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 tchá. Deixou de ser aquele protagonista aquele jogador de 10, 12 anos atrás. Queria saber de você uma opinião técnica. Cara, eu vou falar aqui que pra mim o Neymar eu tô acostumado aí, não sei a idade de vocês, mas eu já vi o São Paulo de 92, 93, depois eu vi aquele Palmeiras de 95, 96, 97, depois vi aquele Corinthians, depois eu vi Flamengo, depois, cara, eu assisti tanto clube que fez tanto pro futebol, e você vai vendo vários jogadores daquela geração. Você percebeu Ronaldo, Romário, Bebeto, depois Roberto Carlos, depois Ronaldinho, Rivaldo. Aí você vai falando, né? Você vai citando nomes aqui e você percebe que cada jogador que ia passando desse período, né? Então, a gente começa lá em 94, Copa de 94. Romário foi o grande nome. Aí em 98 a gente já tinha o Ronaldo. Aí em 2002 já tinha, sabe? Isso, os jogadores eles iam passando o bastão um pro outro, e aí o bastão parou na mão do Neymar. E hoje a gente olha o futebol e fala assim, o Neymar tá com o bastão na mão, fala assim, pra quem que eu entrego agora? Será que eu entrego pro Vini? Será que eu entrego pro Rodrigo? Será que eu entrego agora pro Estevão do Palmeiras? Pra quem que eu vou entregar esse bastão? Então o bastão hoje tá parado na mão do Neymar, ou seja, ele ainda é, com 33 anos de idade, o nosso nossa maior esperança para a Copa do Mundo. A gente, diferente de outros países que é um ídolo só para gerações, o Brasil tem
A cada 3, 4 anos o Brasil sempre surge um ídolo, sempre surge um cara que leva pro torcedor essa razão, sabe. E hoje o bastão tá na mão do Neymar, cara. O Neymar precisa voltar, acho que foi muito válido ele voltar agora pro Santos, e isso não é uma informação, é uma opinião. Eu acho que esse contrato do Neymar, isso ontem eu escutei muito ontem, muitos rumores na Vila, dos nossos colegas de imprensa, que esse contrato não é só até 30 de junho não. Esse contrato ele deve se estender, esse contrato deve chegar até a Copa, porque o Neymar precisa chegar pronto, porque ele é a última Copa do Neymar, se a gente for colocar em termos de idade. Então acho que hoje o bastão tá na mão do Neymar, então ele pode ainda entregar, e ele jogando do jeito que muita gente critica, eu gosto do estilo do Neymar, estilo de jogo, claro que ele recua um pouquinho mais, não é aquele Neymar do Santos de 2012, 2011, 2010. Hoje o Neymar é um pouquinho diferente, hoje o Neymar é um cara que faz mais a ligação do jogo, é aquele cara que pensa o jogo. Se você for acompanhar os jogos da seleção brasileira, aí vou dar um pitaco aqui de analista, olha o Neymar buscando o jogo praticamente no pé do zagueiro, para construir jogada, então é o Neymar diferente. Aquele Neymar lá de trás, ele esperava muito pelo Ganso, entregar a bola para ele fazer para fazer as suas principais jogadas. Hoje o Neymar é um cara que pensa a jogada, ou seja, a bola passa por ele, o jogo passa pelo Neymar. Então, eu penso que o bastão tá na mão dele, ele precisa passar para o próximo. Quem é o próximo? Aí vai uma reflexão, na mão do Vinícius, será que tá nas mãos do Vinícius Júnior? Será realmente que ele tá preparado para segurar esse bastão? Aí cabe a reflexão de você que tá assistindo, de vocês também que tá aqui conosco nessa entrevista, de entender. Para mim o Neymar é o maior ídolo, por enquanto, dessa geração que está parada. O Brasil está parado, no meio, o bastão a bastão tá na mão do Neymar, para quem que ele entrega? Então eu acho que essa volta para ele é muito benéfica. Quanto mais jogos o Neymar for fazer, eu escutei ontem muito isso aí, tá, muito. Neymar não pode jogar contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte, Neymar não pode jogar contra o Guarani em Campinas, Neymar você tem que jogar contra a Corinthians, não, ele tem que jogar todos os jogos que ele puder. Quanto mais jogos o Neymar puder jogar, melhor a gente vai entender que o Neymar vai estar preparado para essa Copa ou não. Aí você fala: "Mas a qualidade do campeonato regional é diferente do campeonato de", ok, concordo, mas se a gente sabe que a nossa maior esperança está aqui no Brasil e voltou atrás da sua carreira para voltar ao Santos, é porque ele tá com vontade. Então eu acompanhei toda a entrevista coletiva do Neymar, eu não pude estar presente na apresentação do Neymar, a nossa equipe toda foi, mas eu não pude estar presente lá, mas cara, eu vou dizer, pra mim ele é a maior esperança, então por isso que eu ainda confio muito no Neymar, não é mais aquele Neymar de 2012, 2010, mas é um Neymar que um pouquinho diferente e que pode entregar bastante pra seleção. Bacana, eu queria saber se alguém quer comentar mais alguma coisa também, em relação ao Neymar? Eu costumo sempre comentar que o Neymar é um sujeito com difícil de azar, porque o cara ganha muita coisa na vida, tá com a vida ganha. Mas futebolisticamente falando, no Brasil, se o Adriano já sabe melhor que nós, mas a seleção de 2002 tinha Ronaldo, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho, assim, se não tivesse um craque, tinha dois ou mais depois, sempre tinha mais um. O Neymar, infelizmente, ele nunca teve um cara do nível dele do lado, um companheiro do mesmo patamar. Em clubes ele teve Messi, Suárez, etc. Mas infelizmente na seleção ele não conseguiu. Eu achei muito assertiva essa volta dele pro Brasil pelo seguinte: ele vai se reidentificar com o povo brasileiro, porque essa é a opinião agora. Eu vejo que quem tá fora da bolha futebolística normalmente não gosta da pessoa Neymar, do atleta Neymar. Aí aqui pode mudar essa imagem, criar uma imagem mais empática com o povo brasileiro, se reidentificar com o Brasil e se recuperar futebolisticamente falando, e não sei se mentalmente é que tá precisando, moralmente, mas é uma grande oportunidade para todo mundo e principalmente também pros torcedores, não só santistas, mas de todos os clubes que vão poder assistir um extraordinário jogador dentro de campo. E aí se você for olhar só para números do Neymar, tá? Inclusive eu coloquei essa informação ontem no ar, se a gente pegar só o número do Neymar no Santos, 230 jogos, eu tenho aqui anotado aqui, ó, são 115 vitórias, 59 empates, 56 derrotas. 138 gols ele marcou com a camisa do Santos e mais 63 assistências e 6 títulos conquistados. Cara, é um cara que esses números aqui, um recorte de um Neymar novo. Imagina se o Neymar
volta pro Santos e consegue no mínimo em 2, imagina, daqui pra Copa são 2 anos, se ele consegue repetir esse feito é que ele fez em 3 anos no Santos, eu acho. Se a gente for pegar os jogos do Neymar, 230 jogos, mais ou menos o quê? 3, 4 anos, eu acredito, se não me falha muito a memória aqui. Imagina se ele faz metade desses números, por exemplo, nessa segunda volta no Santos. Olha o patamar que o Neymar pode entregar para a seleção brasileira na próxima Copa do Mundo que tá quase aí. Então ele tem pouco tempo para entregar, aí 2 temporadas para chegar inteiro na Copa do Mundo. E se ele repetir 60% do que ele fez na primeira volta no Santos, e o Campeonato Brasileiro pode entregar isso para ele em termos de nível técnico, a gente falar do brasileiro desse ano, o nível técnico é muito alto. Neymar, Memphis Depay, Oscar, Lucas, Gerson, o que mais? Vamos falando aí, Gabriel Barbosa, olha quantos jogadores de nível que estão disputando hoje no Campeonato Brasileiro. Aí Sem contar, pois é, sem contar times que jogam de uma maneira coletiva, Fortaleza, Bahia do Rogério Ceni. Então, cara, ele tem muitas. O Mirassol aqui de São Paulo, que é a melhor campanha. Então você vê, é um campeonato brasileiro que, se a gente falar de nomes, a gente falar de times de coletivamente falando, o Neymar, se ele fizer metade do que ele fez, com esses números que eu passei agora, o Neymar chega inteiro na Copa do Mundo. Eu cobri a Copa do Mundo naquela que a Argentina ganhou na última Copa por um outro veículo. E eu falei o seguinte do Neymar, falei assim, se o Neymar chegar do jeito que o Messi chegou nessa Argentina, de uma Argentina jogando para o Messi, esquema tático voltado para o Messi, sistema de jogo para o Messi, por isso que o Messi conseguiu levar essa nova geração argentina a esse título. Se o Neymar conseguir com esse feito que o Messi conseguiu, se montar um sistema de jogo para o Neymar pode ser o Messi da Copa, da última Copa. Olha o tamanho olha a proporção que isso pode aparecer, olha a proporção que isso pode acontecer. O Neymar, aí ele pode, agora posso entregar o bastão para um próximo que tá aqui, que pode até ser mesmo o Vinícius Júnior, que talvez tá mais perto aí. Então, quer dizer, o efeito Neymar é muito grande, e esse Campeonato Brasileiro dessa temporada tem muito a falar, porque, repito aqui, se ele conseguir repetir metade desses jogos, desses números que eu falei aqui, que são muito rasos aqui, mas que eu falei rapidamente, a gente vai ter um Neymar inteiro pra Copa, e aí assim, a gente pode até ter uma esperança. Agora, se ele não repetir, se infelizmente cair na lesão, como ele acabou se lesionando, aí a gente tem um problema. Fisicamente, ele não vem bem algumas temporadas. Aí isso me preocupa. A única coisa que me preocupa no Neymar é a questão física. Técnica, eu acho que a gente tem de sobra para ele repetir esse feito que ele fez com a camisa do Santos na primeira passagem. uma coisa também que pode afetar é o número de jogos aqui no Brasil, né? Que às vezes uma temporada no Brasil tem 70 jogos, diferente na Europa ou na Arábia Saudita, que tem 45, 50, até metade, né? E também a distância, assim, né? Que às vezes o Santos vai jogar com o Grêmio e depois joga com o Fortaleza. Então tem que ter um descanso, assim, também pra ele, né? Pra não ter mais uma lesão, né? E por isso que eu falo, inclusive falei diversas vezes ontem na transmissão, que o Neymar tem que jogar sim, cara. Tem que jogar contra Guarani, tem que jogar contra São Bernardo, tem que jogar contra Mirassol, tem que jogar contra Novo, tem que jogar. Ele tem que jogar o quanto mais ele puder jogar, porque não sei se vocês conhecem o estado de São Paulo, o interior é longe da capital. É longe, principalmente Santos para Mirassol, meu amigo, é uma distância terrível, imagine. Então ele precisa ter essa adaptação. É bom até ele jogar o Campeonato Paulista agora, porque ele vai sentir isso que você falou quando ele chegar no Campeonato Brasileiro. O Santos hoje joga em Fortaleza, amanhã o Santos joga contra o Grêmio em Porto Alegre. Ou seja, ele pode usar esse Campeonato Paulista, né, de que tem um nível técnico obviamente um pouco menor do que o do Campeonato Brasileiro, ele pode usar isso a favor dele e chegar inteiro no Campeonato Brasileiro, né? Então ele tem que jogar os jogos, ele tem que aproveitar esse espaço, tá com vontade, ele falou, só não jogo amanhã, no caso ontem, contra o São Paulo, porque eu não tô inscrito, senão eu jogaria pelo menos 20 minutos. Então, quer dizer, ele tá com vontade, você percebe que é um cara que tá com vontade de entregar o resultado. Então, a gente espera que isso aconteça. A gente sabe do nosso calendário, é bastante complicado, tem uns jogadores que sentiram na temporada passada, mas é o nosso calendário, cara, não tem o que fazer, é isso. Os dirigentes assinaram e os jogadores têm que jogar. E a gente tem que transmitir, a gente tem que trabalhar. Então, é bastante complicado.
E você, professor, tá animado para ver o Hexa em 2026? Vamos lá! Não, mas brincadeiras à parte, não sou um grande acompanhador de futebol, mas assim, claro que eu quero ver, né, o Brasil campeão, claro que eu quero ver o Brasil jogando, ainda mais porque quando tem jogo do Brasil eu não dou aula, então tá tranquilo. Tá Que bom, hein? Essa é a parte certo. boa, né? Essa é a parte boa. Tá certo. Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa do Neymar aqui? Tranquilos? É, eu só quero comentar o seguinte, eu não tenho essa estatística, o Adriano provavelmente saiba, mas a seleção brasileira performa muito melhor com o Neymar do que sem o Neymar. Faz mais gols e sofre menos, se eu não me engano. É muito importante, até quesito moral, técnico, por questões ali de classificatórias e tal. Ele tem uma suma importância dentro da seleção. Assim, basta você ver os jogos do Brasil com o seu Neymar e com o Neymar. Você vê que é uma diferença gritante, cara. Os números também, agora eu não vou ter pra passar, mas são números que nem questão de números, é resultado mesmo. Existe uma seleção brasileira com o Neymar, existe uma seleção brasileira sem o Neymar, cara. Isso é o fato. Os jogadores sentem essa falta, sabe? Você não tem um jogador que faça essa ligação ali para encostar no Vinícius, não tem o cara para encostar no Rodrigo, então no Estevão que pode jogar do outro lado, enfim, agora o Luiz Henrique do Botafogo tá aproveitando o espaço na seleção brasileira. Então, falta esse cara pra fazer essa mágica no meio-campo acontecer. E quem é o cara que a gente tá falando agora, que é o Neymar. Então, esse cara ele pode entregar isso que a gente tá querendo, que é uma seleção brasileira com vontade. Mas vou falar que vocês vão ouvir muito isso aí de muito analista aí. É necessário montar um sistema tático para um sistema de jogo, enfim, aí fala do jeito que vocês quiserem, para o Neymar. Assim como é feito com a Argentina com o Messi, assim como é feito, por exemplo, na Colômbia com o Rames, assim que é feito em Portugal com o Cristiano Ronaldo, quando ele tá atuando, é importante, porque esses jogadores, eles estão no nível de uma idade que não dá mais para acompanhar a lateral, não dá mais para acompanhar a volante, cara, o sistema tático tem que ser feito para esses caras, o sistema de jogo tem que ser entregue para eles. E a seleção brasileira tem um treinador que eu gosto, que é o Dorival. Ele tem ideias de jogo que valem a gente entender um pouco mais. Até tem uma construção legal de jogo, tem uma ideia de que pode entregar isso. Ele fez isso no São Paulo com o Lucas, por exemplo. Então é importante a gente ver. Foi montado um esquema para o Lucas jogar muito bem no São Paulo, por isso que ele decidiu naquela Copa do Brasil, principalmente. Então ele sabe fazer esse jogo. Pode não ser, a gente pode entrar numa dúvida, será que ele é o técnico ideal para a seleção? Não, aí a gente entra num outro debate. Mas é um treinador que sabe, que tem essa qualidade, tem essa maturidade de entender, opa, preciso montar um sistema para o meu melhor jogador, que ele realmente, condição física dele não está ajudando, a gente tem que fazer um esquema para ele. Então, acho que existe uma seleção brasileira, o Ivo, sem o Neymar, e uma seleção brasileira com o Neymar. Então, a gente quer ver essa com o Neymar atuando bem, o Neymar forte, o Neymar fisicamente bem forte, para que a gente possa pelo menos chegar na Copa e poder disputar, cara. O Brasil tem que parar de cair na quarta de final, cara. A gente tem que chegar, pá, acabou. O jogo contra a Croácia tava ganho, praticamente. Faltou um pouquinho de cabeça para alguns jogadores do Brasil ali naquele momento. Então, acho que falta um pouco mais desse cara aí. Esperamos que o Neymar esteja bem e entregue pra gente esse tão sonhado título da Copa, né? Lembrando que vai ser uma Copa com mais times, né? 48, se não me falha a memória. É muita seleção, né? É, Exagero demais, né? até o sub-20 do Coxa vai jogar a Copa do Mundo agora. Mas brincadeiras à parte aqui. Eu queria falar um pouquinho de Campeonato Paranaense, se vocês me permitem, né? Acabei infeliz hoje, né? 4-1 pro Cianorte. Vergonha. Né, o Coxa não é de hoje, né, que já faz um tempinho que tá complicado, né, é triste, né, e é difícil, tá um pouquinho a vida do torcedor coxa branca, né, vem aí de um rival ganhando títulos, e o rival agora caiu pra segunda divisão, né, então a gente tá no mesmo patamar agora, né. E o Coritiba tá mesclando esse Campeonato Paranaense, jogadores do sub-20 com o time titular, né? Hoje jogou com o sub-20, então eu não vou falar, porque eu acho que é uma covardia até culpar. Acho que eles ganharam uma oportunidade, se saíram bem no jogo contra o Maringá, não saíram bem contra o Londrina, hoje ganharam outra oportunidade, levaram 4 do Cianorte.
Mas o torcedor do Coritiba, né, o Coritiba faz anos que o Coritiba traz jogadores aí, não consegue ter umas boas campanhas. Eu espero que isso não seja diferente, que a gente traga um título paranaense, pelo menos para começar a temporada com o pé direito. E eu queria saber de você, você que tem uma opinião mais técnica, estuda futebol, como é que você vê, provavelmente, a situação do Coritiba, né? O Rafinha quis voltar pro Coxa, acho legal, espero que ele consiga também trazer um bom resultado pro Coritiba e trazer o acesso à primeira divisão, que é o que eu mais espero, né? Ó, vou falar pra você uma coisa, o Rafinha ele conseguiu levar um dos talentos de Cotia, que é o Caio. Vocês já levaram um jogador importante e você já tem aí no plantel de vocês o Lucas Ronier, que pra mim, Série B do ano passado, pra mim foi o grande destaque do Curitiba. Teve pretensão até. Quem que tava querendo contratar o Lucas Ronier? Era o Palmeiras, tava de olho, não conseguiu fechar, mas é um jogador que chama muita atenção. Então você tem alguns jogadores que vão chegando, se eu não me engano, o Felipe Machado deve tá atuando por aí, volante muito bem, muito boa qualidade. Mas é um Curitiba que faz certo de você colocar no campeonato estadual, cara. Você tem que colocar jogadores que de sub-20, não tem que fazer. O calendário é apertado demais, entendeu? Não dá pra você apostar muito. Então, alguns jogadores que o Curitiba tem no seu plantel, Rafinha, por exemplo, grande lateral aí, passou pro Flamengo, pro São Paulo, e alguns jogadores nesse time, só não pode perder o Lucas Ronier, cara. O Lucas Ronier, pra mim, é uma peça que vocês não podem perder nunca. Mas eu acho que não fica muito tempo no Coxa, não. Acho que não fica muito tempo. Eu tenho uma análise pronta do Lucas Ronier aqui, quando ele sai, quando surgiu esse rumor de ir pro Palmeiras, eu só não soltei porque realmente Curitiba segurou essa proposta do Palmeiras, não vendeu naquele momento, mas é um jogador que particularmente eu gosto. Vocês têm o Everaldo o complicado é o Everaldo aí, tá no lado esquerdo, né, mas tem o Caio. Caio é um bom atacante, que joga, pelo lado esquerdo também, teve uma lesão muito grave no São Paulo ainda. Então é um jogador que pode entregar pra vocês aí, cara. Pode entregar muito, muito pra vocês. Eu acho que vai ser uma briga muito forte com o Curitiba, com o Atlético Paranaense aí na Série B. Uns duelos interessantes. Já teve um 0 a 0 lá, que acabou complicando ali, cenas lamentáveis no final ali, enfim, mas é o Curitiba que eu acho que tem que melhorar um pouco mais. De repente, algumas contratações mais pontuais. Tem tantos jogadores de Série B no passado que podem reforçar o Coxa esse ano, até pra poder, de repente, fazer uma Série B mais digna e de tentar o acesso. E se conseguir o acesso, viu, Henrique, o Coritiba tem que fazer uma estrutura, um time para que permaneça, né? Porque quando o Coritiba está na Série A, o Coritiba ele sobe, cai, isso não é, né? Acho que tem que pegar um pouco do exemplo que foi feito o Fortaleza, por exemplo, de você tentar se manter na Série A com um time forte, com um time competitivo, um coletivo muito bom, para que você não caia aí nessa situação que o Coritiba vem se encontrando. Sobe pra Série A, depois cai. Ou então, quase sobe e fica na Série B. E aí, o Campeonato Estadual você tem que usar como você tem que usar isso para testar os jovens da base, para testar jogadores que podem subir ou não, reforçar alguns pontos desse time. Mas tem um grande jogador no elenco, que acho que esse jogador faz muita diferença. Eu não tenho os números do Lucas Ronier nessa temporada, mas na temporada passada foi importantíssimo na campanha do Curitiba, embora não subiu. É um jogador interessante, um atacante, meio atacante que faz total diferença e que tem muita gente de olho nele. Então, utilizar isso a favor, né? Você ter um talento no seu elenco, aproveitar e fazer com que o Curitiba consiga o acesso, né, para a Série A do ano de 2026. A frustração eu diria assim, do nós torcedores do Coritiba é que a gente veio de uma SAF, a Tricorp, né, comprou o Coritiba e, né, todo mundo culpa o Roberto Justus, né, mas ele não tem muito a ver com a direção tecnicamente ele tem uma parte das ações, mas ele não se envolve. E o que acontece é que a gente percebe que o Coritiba, desde que a Tricorp comprou, o Coritiba só trouxe show pra cá, né, trouxe o Coldplay, agora vai ter show no Couto Pereira, só tá trazendo show. E tá um pouco complicada a situação, a gente como torcedor, a Tricorp tá sendo muito criticada, né, por vários gestores, CEOs, muita gente lá abandonando o barco ano passado, o clube ficando sem diretor de futebol, uma loucura. E realmente, o clube acabou quase em segundo momento, que ele chegou a estar em 15º colocado, aí entrou me fugiu o nome do técnico agora, que não, Jorginho,
Curitiba ter uma melhorada boa, até acho que se o Jorginho tivesse no começo da temporada, talvez o Curitiba conseguisse o acesso, mas eu espero que o Curitiba consiga esse acesso. Eu concordo com você, a gente tem que se espelhar no Fortaleza mesmo, né? Até por sinal, tá aqui, outra camisa do Fortaleza. Quando eu fui pra Fortaleza, pro Ceará, eu comprei uma camisa do Fortaleza e então é um clube que eu se espelho muito também e acho que é muito interessante o Coritiba dar uma olhada, e tentar entender, né, também, que nem eu falo, a gente tem a impressão que as pessoas que estão no Coritiba agora não entendem muito de futebol, né. Até seria tipo contratar técnico, enfim, várias outras coisas que a gente tá meio por, assim, pensando que eles estão tentando achar não estão encontrando a forma de comandar o Coritiba. Mas vamos falar um pouquinho dos clubes aqui, dos nossos 2 aqui, o Paraná Clube, podemos falar um pouquinho, Ivo? Quer falar um pouquinho do Paraná ou tá? Pode falar, não sei o que é falar, O mas Paraná Clube, né, grande Paraná Clube, né, diria que é a terceira maior força do nosso estado, é um clube com história, né, com muita tradição. Eu quero muito que o Paraná volte, sim, à parte de futebol, justamente pra gente ter rivalidade, acho que é muito importante. E o Paraná, ele voltou para a Série A do Paranaense, conseguiu agora a primeira vitória em cima do Rio Branco. E o Paraná também, ele vive uma situação em que ele tem que conseguir agora a vaga para a Série D, para sim, ano que vem, voltar a disputar o calendário nacional. Não sei se vocês devem ter acompanhado muito o Paraná Clube. Não. O Paraná Clube. O Paraná Clube tem, a gente chama de Copa do Mundo Paranaense, né? Porque o Paraná Clube só tem essa competição, o Campeonato Paranaense, para conseguir um calendário para o ano de 2026, né? Então, assim, quando chegar em março, já não vai ter mais jogo assim pro Paraná Clube. Então, tem que fazer a dedicação agora já para conseguir se classificar entre os 8. Começou errado porque já contratou o Argel Fux, né? O Argel Fux, infelizmente, ficou 5 jogos no Paraná, não conseguiu nenhuma vitória, nem não conseguiu nenhum esquema de jogo. Então, a torcida do Paraná também vem sofrendo há muito tempo, mas também nunca deixou de abandonar o time, né? Se você vê assim, até nesses jogos do Campeonato Paranaense, 12 mil pessoas na Vila Capanema, né? O Paraná ele se reforçou, contratou uns jogadores até conhecidos, né? No caso, o Leandro Pereira, chamava de Leandro Banana, que jogou no Palmeiras, Daniel Guedes, que tá no Santos, e agora voltou com o Tcheco, né? Que jogou muito no Coritiba e também foi jogador do Paraná Clube. E agora o Paraná tem que correr atrás do prejuízo que aconteceu, né? Que o Campeonato Paranaense é um tiro curto, um campeonato de mata-mata, onde passa 8. E com a vitória de ontem, né? Acho que vai dar mais uma animada no elenco, né? Porque o elenco precisava dessa primeira vitória, né? Acho que o elenco se cobrava muito. 2 anos sem estar na primeira divisão, daí agora que vai a primeira vitória, tomara que consiga engrenar. Vai pegar um time difícil, que é o Maringá, né? Maringá ele conseguiu acesso para a terceira divisão. É um time que tecnicamente acho que é melhor que o Paraná Clube, só que nessas horas os jogadores do Paraná têm que saber que faltam 5 jogos, tá mais próximo da zona de rebaixamento do que passar para a próxima fase, e agora são 5 decisões. Então o futuro do Paraná Clube está nesses 5 jogos aí do Campeonato Paranaense. Passando para as oitavas de final, para as quartas de finais, consegue um calendário para 2026. Sim, sim, realmente, são 5 jogos decisivos para o Paraná Clube. E você, Ivo, como é que você analisa essa temporada do Paraná? olha, faço das palavras do meu zagueiro as minhas. Não tem muito o que complementar. É uma temporada realmente muito curta, onde eles têm que priorizar para acumular pontos e adquirir calendário para o ano que vem, que é um quesito muito complicado. Um time como o Paraná, time de capital, e já chegou a colocar 40 mil pessoas no estádio, ter apenas 6 jogos, pelo menos foi 6, 7 jogos de mandante que vai ter nessa temporada aí, e não tem mais calendário durante o ano. Isso é realmente complicado. Isso, e realmente são poucos jogos, e o time fica sem calendário. Realmente, eu espero que o Paraná consiga essa sonhada vaga para a Série B, porque vai ser interessante para o Paraná ano que vem já começar também a ter um calendário nacional e voltar a disputar um campeonato brasileiro. E eu também queria eu quero que o São Joséense, o time da nossa cidade, né, a gente de São José dos Pinhais, o ladinho de Curitiba, o Independente São Joséense, né, tá no último colocado, hoje fez uma vitória importante em cima do Londrina, né? O time da nossa cidade consiga escapar da zona do rebaixamento, aí o último colocado no Paranaense,
e também vá para a fase do mata-mata, né? Não é impossível, né? E também vem aí de novo técnico e tudo mais, que consiga também uma vaga na Série D, como jogou há 2 anos atrás, e né, foi até longe, até no campeonato, a primeira vez, eu diria. Mas acho que, assim como todo cidadão de São José, a gente quer ter um time da nossa cidade disputando aí um Brasileirão, que eu acho que vai ser muito legal. Bom, gente, tem alguma outra coisa de futebol que vocês gostariam de comentar? Outro campeonato? Campeonato Paulista? É, e como é se o Adriano ele já está preparando para fazer esse novo Mundial de Clubes, que vai ser agora em junho, como é que tá a preparação dele para acompanhar as equipes brasileiras e equipes que vai atuar também na equipes asiáticas, africanas, esse campeonato de 32 times, como é que tá sendo pro Adriano esse novo ano aí de 2025 com essa competição? O calendário do Adriano tá bem apertado, amigo. Vou falar bem a realidade pra você, tá muito apertado. Assim, tô preparando já o material já para o Mundial, né? Preparando. A minha ideia é fazer o vídeo de cada clube, de como joga cada clube, cada time, perdão, e tentar colocar isso no YouTube. Trabalhar muito com o pós-janela, né, do meu canal. Meu canal é muito forte na janela de transferência, então trabalhar o pós-janela em cima desse Mundial. Então estou preparando alguns materiais, estudando alguns clubes, principalmente os clubes da África, que tem clubes que a gente não está habituado a acompanhar, e é muito difícil você até encontrar material para isso, mas a gente tentar utilizar nossas ferramentas que nós temos aqui para tentar fazer esse conteúdo. Tô muito na expectativa. eh, a nossa web rádio, né, o Bate-Fundo Esportivo vai transmitir os jogos do Mundial. Eu quero participar do maior número possível de jogos até para fazer para comentar, enfim. E tô muito esperançoso, cara, e principalmente para o Fala Adriano. Os materiais já tô preparando aqui, claro que demanda esse sim, ainda bem que a gente tem bastante tempo para preparar, e espero que eu consiga entregar a minha ideia também, né, não é só nesse Mundial de Clubes, a temporada do Brasileirão também, fazer um material interessante de como joga cada clube que vai disputar a Série A também. Isso não é uma ideia do Fala Adriano, isso é uma ideia de um canal que eu acompanho muito, que fez muito isso ano passado, né, ainda é um canal que vai ter bastante relevância pelo que vem crescendo, mas fez isso. Achei legal a ideia, vou tentar fazer um pouquinho diferente, de tentar trazer como joga cada clube do Série A do Brasileirão, mas com imagens, trazendo os gráficos, trazendo as informações, melhor jogador, destaque, aquela coisa toda. E eu espero já preparar já nas próximas semanas, porque daqui a pouco já começa a segunda fase dos regionais, você já começa a pegar um pouco mais os times mais, as equipes mais preparadas. Já viu hoje Flamengo e Botafogo, o Flamengo já voando, viu o Flamengo diferente, então dá para pensar um pouco assim. E o Mundial de Clubes, a expectativa é grande para criar o conteúdo em cima do Mundial, cara, e ver o que vai acontecer. A expectativa dos torcedores, dos analistas, principalmente analistas, acho que a entrega não só dos clubes brasileiros, os clubes sul-americanos, como Boca e River também, os africanos, junto com até alguns clubes europeus também, de menor expressão, estão de olho nesse Mundial. Eu não diria tanto para as equipes grandes que estão reclamando do calendário, mas a minha expectativa é criar conteúdo em cima do Mundial de Clubes. A gente vai ter algumas regras do YouTube também para se podemos colocar logotipo ou não do Mundial, então tem que ter esse cuidado também, mas preparando conteúdos. A minha ideia é fazer conteúdos em cima do Mundial de Clubes, cara. Bacana. E qual que é a sua opinião sobre esse novo Mundial de Clubes? Você curtiu o formato? Você acha que ficou muitos jogos? O que você tem a dizer sobre isso? Não, cara, sou a favor desse Mundial desde quando ele era aquele Mundial com duas equipes. Achava isso absurdo. Só o campeão da América do Sul e o europeu que disputa. Não, você tem que colocar, pô. Se você tem campeonatos intercontinentais em outros países, outros locais, você pode colocar. Você pode colocar o campeão africano, o campeão da CONCACAF, faz uma Copa do Mundo digna, né? Eu só acho que deveria ser em menos tempo, sabe? Acho que não é necessário 4 anos. Eu acho que 2 em 2 anos, acho que você entrega um resultado melhor, porque o próximo vai ser daqui 4 anos, então você vai pegar os mesmos times que venceram, sabe? Então, o que venceu a Champions League de tal ano, até chegar. Então, acho que você faz de 2 em 2 anos, acho que a entrega é melhor. Você pega os dois campeões de cada
competição, né, no caso Champions League, Libertadores, esses 2 melhores em 2 anos consecutivos, você faz uma competição assim. Eu acho que 4 anos eu acho muito, né, mas é um campeonato válido e esperamos que pra quem acompanha futebol, pra quem gosta do futebol mesmo, né, sem clubismo, eu acho que a ideia é válida. E aí a gente tem que também torcer para que o europeu encare esse mundial de clubes com seriedade. Porque a gente vê que eles não encaram com seriedade nenhum mundial de clubes que a FIFA organiza. Não adianta que não leva. E aí tentar agora com um valor em dinheiro maior, pode ser que agora eles se elevem um pouco mais. Mas eu acho que eu tô com bastante expectativa e sou favorável a esse modelo. Eu só acho que deveria ser em menos tempo, 2 anos. Bacana, interessante. No começo eu era contra, no começo eu falei: "Cara, isso vai ser uma loucura", mas olhando hoje as circunstâncias, até vendo esse último mundial ali do Botafogo, eu mudei de opinião, realmente eu acho que eu sou a favor. O que eu sempre quis, na verdade, era ver uma Libertadores com times da América, como tinha uma época, tinha um time do México. Eu confesso que eu gostaria muito de ter uma Libertadores assim, né, como muita gente às vezes colocou lá que o Inter de Miami poderia jogar Libertadores e tal, né. Eu confesso que eu queria ver uma Libertadores, mas eu sei que a logística pra esse tipo de torneio ia ser muito complicada. Uma época até chegou a ter time do México, né, e a gente teve até time mexicano chegando na final da Libertadores, mas vai ser interessante mesmo. Pô, gente, então eu vou seguir aqui para o momento capcioso. Bom, a pergunta o momento capcioso eu não consegui pensar em uma pergunta capciosa sobre futebol, né. Mas eu vou começar com você, professor André. Se você pudesse criar um time de futebol, qual que seria o nome do seu time? Olha, eu gosto muito das dos torneios de colégio, porque eu adoro ver os nomes que as minhas turmas colocam. E teve uma que me pegou, assim, de uma forma que eu tive que bater palmas quando vi o nome, né, que eles colocaram o time de terceiro ano do ensino médio como Barcelona. Ah, entendi. Barcelona. Ó, é um baita time. No Rock Interessante. Go no Rock Go do MTV tinha uma época que eles colocavam o nome do time de Milanesa, Chelsea, Real Madrid, bons tempos do Paulo Bonfá e do Marco Bianchi que não voltam mais, né. É, a gente iria voltar se mais uma temporada do Rock Go, essa é época. Marcos Rock Go. Foi bons tempos. E você, Ivo? Cara, eu segui nessa mesma pegada do André ali. O primeiro que me veio à cabeça seria o River Plate. Pô, legal, legal. E você, Adriano? Cara, acho que o André, ele acho que já falou aí que todo mundo falava, mas aqui, tem um time de futsal aqui próximo de gente, um time amador, né, inclusive o escudo é muito parecido, cara, do Manchester City, só que o nome do time chama Manchester City, porque os caras eles treinam, é muito louco isso aí, eles treinam, o dono do clube, se eu salvo engano, ele deve ser, cara, eu acho, tá, é opinião minha, não sei, ele deve ser dono aí de um sítio por aqui, por perto, e ele dentro desse sítio dele tem uma quadra lá dentro lá, então a rapaziada treina lá. Então por isso que ele colocou camisa azul, cara, é igualzinho, a camisa é perfeita do Manchester, tá, do City, só que chama-se Manchester City, e é e eles ganham tudo aqui na região, então, acho que se eu pudesse colocar, colocaria e copiando a rapaziada aqui, colocaria Manchester City. Tá certo. E você, Gustavo? Cara, eu tenho um time no Cartola que o nome dele é Whiteburn. Se na Inglaterra tem o Blackburn, por que não tem o Whiteburn então? Bom, eu vou ficar com eu até comentei com o Ivo esses tempos atrás de fazer um amistoso com o Revolts FC e o time de mito. Ia ser épico esse amistoso, ia chamar fazer um time de mito. Aí é claro que a gente leva um pau, né, porque a gente não vocês treinam toda semana, né, a gente Gineu, Gabriel, Giovanni, meu Deus do céu, ia ser primeiro Jogar no seu time, a gente desenrola, hein, se fizer canhoto, você jogar, hein. olha aí, que a gente vai precisar realmente, porque olha, eu quero fazer esse jogo ainda, tô me programando pra chegar e conversar, vamos fazer um jogo do Gimito contra o Revolts FC só pra gente ver, só pra gente dar risada como é que seria isso, seria muito épico. Puro suco de entretenimento. Não, mas o Ivo ia jogar no meu time e o Gustavo também, né, aí fica Meia hora. Eu jogo meia hora pra cada time. aí ia ser complicado, cara, ó, se imagine, cara, meu Deus do céu, cara, eu sou nossa, eu não jogo futebol faz muito tempo que eu tenho
O Adriano não viu, né? Acho que eu não vou nem mostrar, mas eu tenho um problema no meu joelho. A patela sai pro lado, assim. É meio complicado. Mas Eu acho que o Pelé fez isso quando ele jogava no New York Cosmos, que acho que teve um amistoso no New York Cosmos e Santos. Daí acho que ele jogou um tempo pra cada time. Então dá pra fazer isso. isso seria épico. Mas, gente, eu gostaria de agradecer a presença aqui do Adriano aqui hoje. É muito legal o bate-papo hoje. Eu acho que você trouxe muita informação. Uma dúvida também que eu tinha era como funcionava o jornalismo esportivo, e foi bem legal que você comentou ali e tudo mais. Achei muito interessante toda a questão da análise, muito bacana. Sucesso também pro seu canal, né? Com certeza, quando tiver futebol de novo. Ainda quero ver se eu consigo trazer um dia, quem sabe, o Christian Toledo e o Adriano aí para conversar sobre futebol. Seria épico, né? Comentarista aqui da Rodapé agora, né? Também aqui do Paraná, seria muito legal. E fazer o convite, né, Marcos? Quando tiver futebol, com certeza eu vou te chamar mais vezes para você participar. Se você não estiver em nenhuma transmissão esportiva, vai ser uma honra receber. Cara, eu que agradeço aí pelo convite, agradeço também ao Jonathan que me falou: "Ah, você vai receber um convite aí, vê se você consegue". Falei: "Cara, se eu tiver dentro da minha agenda, tranquilo, vou sair de férias e depois a gente pode conversar". E você foi bem gentil aí de falar, dar esse espaço pro Adriano, né, pra falar um pouco sobre o que eu faço aqui, enfim. E quero agradecer ao Ivo, ao André, ao Gustavo aí pelas perguntas, enfim. E a todos vocês que estão acompanhando o canal do nosso querido Henrique aí, que vocês possam conseguir mais e mais e mais ouvintes. A gente sabe eu sei da plataforma do Spotify, tenho lá outros projetos dentro do Spotify também. Eu sei o tamanho da dificuldade que é de você criar um conteúdo dentro do Spotify. Se o YouTube é difícil, o Spotify também é, mas o que eu posso dizer diante para vocês aqui é resiliência. Não desista, dificuldades vão aparecer, vão fazendo e vão fazendo quando vocês menos esperar. Acho que a melhor hora isso vai acontecer. Então eu sou uma pessoa de bastante humildade. Quando eu fazia entrevista, eu cansava de chamar convidados e não vinham. Isso e já tá no patamar um pouco alto. Isso eu não faço. Então, independente se eu tiver maior do que eu já tô, pode me chamar quando precisar. Claro, dependendo da minha agenda, a gente faz um bate-papo aqui. Seria uma honra participar do futebol com vocês. E eu quero deixar também aqui um convite para quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho no YouTube Fala Adriano. Só você colocar no YouTube Fala Adriano, você acha na hora. Então, várias análises, diversas análises estão lá. E também segue as redes sociais. Se quiser me seguir no pessoal, Adriano Rosário _ ou no Fala Adriano Esporte Clube e lá no Instagram. Então, Henrique, muito obrigado ao André, ao Ivo e ao Gustavo, e para você, amiga e amiga ligados no Gemito. É Gemito, né? Falei os nomes. Gimito. A gente sofre um preconceito também com esse nome, porque, eu vou escutar o gemido. Assim, a pessoa usou esse nome pra caramba. Porque é um nome meio. Só não pode gemer escutando o Gemito, é isso? O que faz de piadinha com o meu nome do meu podcast é complicado, e pior que no dia que eu criei esse nome, eu não pensei nas circunstâncias, né, Mas eu pensei que, cara, eu sei que o podcast é seu, enfim, mas eu quero saber por que que você colocou esse nome Gemito, por qual motivo? O nome é Não. interessante, cara. O nome é bem interessante. Quem fundou esse podcast, o Giovanni, ele deu às vezes ele participa aqui com a gente, mas ele deu uma pausa, né, no podcast. Quem fundou esse podcast, o Giovanni chegou pra mim um dia e falou assim: "Cara, queria montar um negócio assim e tal. Vamos montar?" Eu pensei: "Cara, você é um cara bom de pau, vamos montar um podcast", né. No começo a gente tinha ideia de nome e não tinha ideia que a gente ia entrevistar pessoas. A partir do 13º episódio, o primeiro convidado tá aqui embaixo, é o Ivo. A gente só conversava entre ele. Então pegava lá: vamos falar sobre uma série, vamos falar sobre um jogo de videogame, vamos conversar durante 1 hora sobre isso". Era só eu e ele. Ali no 13º episódio, o Ivo falou: "Cara, queria gravar um episódio sobre investimentos". Aí a gente começou a trazer convidados. Aí 14º, aí a gente começou vamos todos os episódios trazer uma pessoa diferente, Giovanni, vamos? E aí a gente começou a fundar definitivamente o nosso MesaCast. Mas falando um pouco do nome, de Giovanni, e meu apelido da escola, eu fazia umas façanhas assim, o Ivo, né, também foi pra da faculdade, meu apelido era Mito, Mito, porque eu só fazia carada, Entendi. lambança, aí ficou Gimito. Pensei porque você parecia o Bolsonaro, brincadeira, tô zoando. Não, não, não. E aí a gente ficou esse nome, né, e aí bem antes do Bolsonaro me chamava de Mito, né, 2000, eu tô falando de 2015 pra trás, assim, na escola.
Porque realmente, assim, eu era quieto, mas quando eu decidia fazer alguma coisa, nossa, eu virava um espasmo, né, sideral, porque eu fazia sempre aquela coisa que ninguém esperava. Então, ficou o nome do podcast, A Caveira, é porque o Giovanni gostava do Punisher, do Justiceiro, e do começo a gente não tinha ideia, a primeira logo do Dimitra era uma logo bem, assim, nossa, feita no Paint, tudo. E aí a gente foi melhorando com o tempo, eu despertei também um lado, como você percebeu, das músicas, da animação, durante esse período do podcast. Quando a gente começou, eu também não tinha muita noção, porque eu mexia com vídeo de YouTube, pegar o áudio pra editar, me apaixonei por áudio também. Ficamos 4 anos no áudio, e aí quando a gente deu essa reformulada de mim, falei, não, eu quero começar a fazer vídeo, né? Fiquei anos no YouTube, não tenho vergonha de mostrar meu rosto bugado aqui, falei, vou mostrar. E aí em outubro desse ano passado, a gente começou a mudar, fazer em vídeo, né? Mudar um pouco o formato do podcast, né? E a gente vem buscando, claro, sempre trazer convidados, independente, que nem eu falei, se é famoso, não é famoso, a gente entrevista todo mundo. Ainda tem algumas ideias de episódios pra fazer, quero ir em eventos, como o professor André falou, colocar uma camisa de mito, igual você tem aí, uma camisa do seu canal, quer ser entrevistado, essa camisa ficou legal, eu tinha visto bem no comecinho, ficou top essa camisa. Colocar assim, quer ser entrevistado, entrevistar o pessoal da evento. Tinha vontade de fazer um episódio assim do podcast, e com o tempo ir montando meu estúdio, né? A gente sabe que estúdio de podcast não é barato. Então, e com o tempo a gente montando, exato, montando o estúdio, e aí com o tempo também, né? Crescendo, trazendo pessoas, né? O Juliano tem um estúdio de podcast aqui em São José, que sabe fazer uma parceria e tudo mais. Então, a gente tá estudando, né? Mas a gente tem muita resiliência, porque a gente tá no nosso. A gente gravou mais de 200 episódios, né? Então a gente realmente gosta de gravar podcast, né? É uma parada que eu curto pra caramba mesmo. Tá aí, meu irmão. Então, um grande abraço pra vocês. Obrigado aí pelo convite mesmo aí. Tamo junto. Obrigado, gente. Vamos ficando por aqui. Lembrando que eu vou deixar nas redes sociais o link do canal Fala Adriâmia e o nosso link das nossas redes, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.